Fala galera, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Estamos aqui, galera, em uma semana com rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. Estamos também se aproximando da Copa América 2021, que tá essa polêmica se vai acontecer, se não vai acontecer, se esses jogadores Nutella da seleção brasileira de hoje em dia vão ou não vão boicotar. Pelo menos até o momento em que esse vídeo está sendo postado, ainda estamos nesse impasse sem saber se a seleção brasileira vai jogar. Enfim, talvez seja um bom momento para a gente falar de um game de futebol e, é claro, um game antigo. Galera, Konami Hyper Soccer é um jogo lançado para o Nintendinho em 1992 e foi exclusivamente lançado na Europa, não saiu em nenhuma outra região do mundo que não seja a Europa. Todo mundo sabe que hoje em dia PES, ao lado de FIFA, né, são aí as grandes franquias de futebol que dividem o domínio desse gênero de jogo em todos os consoles, em todas as plataformas. Mas o PES, todo mundo sabe que quando o PES era criança lá no PlayStation 1, ele era chamado de Win Eleven. E quando ele ainda era um embrião, estava ali na barriga da mãe dele, lá no Super Nintendo, ele era chamado de International Superstar Soccer. Porém, muito antes disso, galera, existiu o espermatozoide do que a gente chama de PES hoje, que é esse game, Konami Hyper Soccer, lançado para o Nintendinho. E quem viveu a época, ou até mesmo quem hoje é um retro gamer, sabe muito bem que não era o forte dos consoles 8 bits ter bons jogos de futebol. Eles até possuem uma quantidade até alta de jogos de futebol, falando especificamente do Master System e do Nintendinho. Entretanto, a grande maioria são jogos com a jogabilidade muito complicada, normalmente o visual não é muito bonito, tanto pela capacidade dos consoles, até mesmo pelo controle. Ambos os consoles têm apenas 2 botões no controle, o que limitava muito a jogabilidade, né? Então era muito difícil você conseguir encontrar um game de futebol bom nesses consoles. Claro que tem o fator nostalgia, muita gente deve ter jogado aí aquele soccer do Nintendinho, o Super Futebol do Master foi lançado pela Tectoy com esse nome. A gente tem o fator nostalgia, a gente jogava, a gente se divertia muito, mas hoje você analisando, é óbvio que não são jogos muito bons. Entretanto, o Konami Hyper Soccer, ele surpreende em todos os aspectos. Logo de cara, você bate o olho na tela, você já saca que você está diante do que um dia vai ser o International Superstar Soccer. O sprite, o tamanho dos sprites dos jogadores é muito grande, claro, levando em consideração que a gente está falando de um console 8 bits, a textura do gramado, inclusive esse acho que é um dos poucos jogos, se não for o único jogo de futebol 8 bits que tem exatamente 22 jogadores em campo, né, que são os 2 para cada lado mais os goleiros. Normalmente esses jogos tinham uma quantidade reduzida de jogadores pelas capacidades desses consoles. Entretanto, aqui além de ter os 22, o tamanho do campo ele é muito fiel à realidade, é um campo muito grande mesmo. Então assim, você bate o olho, você já vai ficar impressionado. Claro, a animação dos sprites dos jogadores é a mesma para todos, o que vai mudar mesmo é só a cor do uniforme, a forma que eles correm é a mesma animação, e não importa se você está correndo para frente, para trás ou para os lados, ele vai ter a mesma animação de movimento, mas mesmo assim surpreende pelo tamanho do campo e pelo tamanho dos sprites. E o game, né, no que diz respeito ao visual, ele tem muitos detalhes. Cada vez que você faz um gol, aparece uma espécie de replay. Não exatamente um replay do gol que você fez, mas assim, se você fez um gol chutando, vai aparecer uma animação, como se fosse um replay de um gol com chute. Se você fez um gol de bicicleta, vai aparecer uma animação de um gol de bicicleta, um gol de peixinho e por aí vai. Isso é muito bacana, é um detalhe muito legal. É muito difícil, eu acho que eu não me lembro de ter visto em outro game de futebol um detalhe assim tão caprichado em um console 8 bits. E esses detalhezinhos, eles não param por aí. Por exemplo, quando acaba o primeiro tempo, você vê aparecem na tela umas imagens, uns cardzinhos, né, do técnico dando instrução para os jogadores, um jogador ele bebendo água, uma foto da torcida. Parece besta, mas gente, vamos voltar para era 8 bits. Esse tipo de detalhe ele dava uma imersão no game muito grande. E não era comum você ver, né? Os consoles com a capacidade limitada que tinha, cada detalhe consumia muita memória do cartucho. Então, assim, é muito, muito bacana você ver um jogo
de um console 8 bits ter tantos detalhes, tantas ceninhas como esse Konami Hyper Soccer tem. Por exemplo, na disputa de pênaltis, os gráficos eles são muito bonitos. Tanto o sprite do goleiro quanto o sprite do jogador é grande e a torcida ela tem animação. Um detalhe bem simplesinho, mas que eu consegui perceber. Se você vai bater um pênalti e você faz um gol, uma parte da torcida que mexe. Se você bate o pênalti e erra, de repente o goleiro defende, é uma outra parte da torcida que mexe. Putz, é um detalhe bem interessante. Já é um detalhe interessante a torcida se mexer, porque normalmente com console 8 bits é ali uma imagem estática, ali não, a torcida se mexe. Então você vê que o jogo ele foi muito caprichado. Agora o ponto forte pra mim, a jogabilidade, é realmente isso que mais me chamou a atenção no jogo. Foi o que eu falei, a animação do jogador correndo é a mesma, não importa a direção que você corre, só que a jogabilidade, ela te dá a liberdade de você correr pra qualquer lado, você corre pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo e nas diagonais, o que dá uma gama aí de movimento muito grande. Normalmente quando o adversário vem te dar um carrinho, você corta pra diagonal, o carinha vai passar direto com o carrinho, então você consegue dar aqueles cortes secos, mesmo que o seu jogador esteja ali fazendo a mesma animação de movimento, ele vai mexer pra diagonal e você vai conseguir dar aquele corte seco. Outra coisa é o número de movimentos que os jogadores têm. Você consegue fazer gol de bicicleta, você consegue fazer gol de cabeça. Não tem como você não ficar impressionado na hora que você chuta pro gol, o goleiro espalma e você vê o seu jogador mergulhando no peixinho, tentando pegar o rebote, sabe? São muitos detalhes. Você tem um botão onde você dá o chute, que é o mesmo botão que serve para dar o carrinho, e você tem um outro botão onde você faz lançamentos altos, que também é um detalhe interessante. Quando você faz um lançamento alto, a bola cresce, dando aquela sensação de que a bola está subindo, ficando mais perto da câmera, né? É só um detalhe, mas também é uma coisa que a gente percebe o capricho do jogo. Então, você consegue fazer lançamento longo, aí, conforme o movimento que seu carinha vai fazer, você vai conseguir fazer gol de cabeça, você vai conseguir fazer gol chutando. É muito legal você conseguir cortar o time inteiro com o seu jogador, você vai chegar na frente do gol, você tem aquela liberdade de cortar para um lado, cortar para o outro e chutar para tirar a bola. Quando você está ali frente a frente com o goleiro, você consegue chutar nos cantos para tirar o goleiro e fazer o gol. Então assim, a jogabilidade ela é lisa, é rápida e é muito bacana mesmo quando você pega o jeito de jogar. O jogo ele te dá uma opção de evolução, você vai ganhando pontos de bônus. Quando você está jogando no modo torneio, que seria o modo campanha, o jogo ele vai te dando alguns bônus. Para quê? Esses pontos de bônus você usa para aumentar os atributos do seu time. Técnica, chute, velocidade, como isso vai influenciar? Por exemplo, se você vai aumentando seus atributos de técnica, você tem mais chances dos seus jogadores acertarem um chute, de darem uma bicicleta e coisas do tipo. Se você aumenta o atributo de velocidade, obviamente o seu jogador ele vai correr mais rápido, o que é uma dica que eu dou. Aumenta o atributo de velocidade até o máximo, porque é muito fácil perder a bola nesse jogo. Quando você pega a bola, os caras estão em cima, eles dão um carrinho. Claro, o jogo não tem falta, né? Então, é muito fácil você perder a bola. Agora, quando você tá com a velocidade alta, não. Porque os jogadores adversários vão te dar um carrinho, você vai conseguir cortar pro lado, eles vão passar direto e facilita muito. Então, os dois atributos que eu sempre costumo aumentar até o máximo é a técnica, devido a aí poder fazer gol de cabeça, aumentar aí a minha possibilidade de gol. Eu também aumento a velocidade justamente para não ficar perdendo a bola muito fácil. Então, galera, para quem é retro gamer, para quem é fã de um futebolzinho antigo, eu recomendo demais que você jogue Konami Hyper Soccer. Mesmo que você não seja fã, acho que você conhecer esse jogo, se você é fã de futebol, se você hoje joga FIFA, se você joga PES, é interessante você conhecer o espermatozoide de tudo isso, da onde ele surgiu, porque com certeza é impossível você não jogar 5 minutinhos desse jogo e não sacar que muita coisa usada nesses jogos saiu daqui. Principalmente assim, o ângulo de câmera foi padronizado, os sprites grandes, então muita coisa não só em relação à jogabilidade, mas também no visual saiu daqui. Então eu recomendo muito que você jogue ou que você pelo menos procure conhecer esse jogo, até mesmo pela curiosidade. É realmente surpreendente para um jogo 8 bits e é realmente um pontapé inicial para a gente ter o futebol que a gente tem da maneira que ele é jogado hoje, com PES, até mesmo com FIFA, por que não? Porque o FIFA ele roubou muito do PES, né? Então
sem querer fazer rivalidade entre os dois, porque eu sou fã dos dois jogos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês procurem conhecer o jogo e que gostem do jogo também. Um grande abraço a todos vocês. Eu tô postando esse vídeo hoje num sábado, então um sábado à noite. Então desejo para vocês aí um excelente final de sábado e um excelente domingo também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!